Governo federal prorroga o auxílio emergencial de R$ 600 por mais 2 meses. E libera 3 bilhões de reais para trabalhadores e organizações da área cultural. Informações falsas no currículo derrubam o ministro da Educação. Nomeado há 5 dias, Carlos Alberto Decotelli deixa o cargo antes mesmo de tomar posse. Prefeitura do Rio autoriza a volta às aulas presenciais nas escolas particulares a partir de 15 de julho. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços do governador do Amazonas, Wilson Lima, em investigação de fraude na compra de respiradores. Suspeito de chefiar a organização criminosa Escritório do Crime é preso no Rio de Janeiro. A quadrilha cobrava até R$1,5 milhão por assassinato. Ciclone bomba. Ventania e chuva forte causam estragos e assustam a população do sul do Brasil. O SBT Brasil volta em 45 segundos. Boa noite. Boa noite. 3 jovens foram mortos a tiros e outros 2 ficaram feridos em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. A polícia investiga se o crime, que aconteceu na mesma rua onde fica uma delegacia da cidade, está ligado a um outro assassinato ocorrido no ano passado em um município vizinho. Hoje amanhã para pegar nós de novo. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje 2 integrantes de um grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime. E aí tem um ponto importante, né? Essa organização criminosa era suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O miliciano foi surpreendido dos 2 criminosos que são considerados foragidos. O motorista que atropelou um rapaz durante uma disputa de racha em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, se apresentou hoje à polícia. O atropelamento aconteceu na madrugada de sábado. Elivan Leal estava a caminho do trabalho. Mais de 59.500 brasileiros já morreram de Covid-19. 1.280 só nas últimas 24 horas. Mais de 1.400.000 contraíram o novo coronavírus. E quase 800.000 estão curados da doença. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou hoje, mas o Ministério da Saúde recomendou a prorrogação nos estados com estoques da vacina. Em São Paulo, a população vai receber a dose contra o vírus influenza. A campanha de vacinação. As pessoas poderão recorrer da multa. O governo do Paraná decretou uma quarentena mais rigorosa por um período de 14 dias em Curitiba e mais 6 regiões do estado. Entre as medidas está o uso de máscara. O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, pediu demissão hoje, menos de uma semana depois de ter sido escolhido para o cargo. A formação acadêmica anunciada por Decotelli foi contestada por instituições de ensino. A carta de demissão foi entregue por Carlos Alberto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse pela internet que o GSI e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, examinam antecedentes criminais de quem vai ocupar cargos no governo e que, no caso dos ministros, cada um é responsável pelo próprio currículo. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que prorroga por mais 2 meses o benefício emergencial de R$ 600. Artistas também vão receber um auxílio financeiro durante a pandemia do novo coronavírus. E não há necessidade de ser reforçada pelo judiciário. O Ministério da Agricultura negocia com o governo da China o cancelamento da suspensão da importação de carnes de unidades de 3 frigoríficos brasileiros. Segundo o governo, os motivos da suspensão não foram informados oficialmente. Um outro frigorífico teve a exportação para a China suspensa pelo próprio Ministério da Agricultura. As atividades da empresa foram paralisadas por uma decisão judicial relacionada aos procedimentos de prevenção e controle do novo coronavírus. A previsão da chegada de um ciclone à região sul do país deixa os moradores em alerta. Vamos conversar com a repórter Gabriela Lerina, que está em Porto Alegre. Boa noite, Gabriela. O ciclone já chegou por aí?
Oi, Raquel. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Olha, aqui em Porto Alegre, o ciclone não trouxe grandes prejuízos até agora, mas nesse momento, olha, venta muito forte aqui na capital dos gaúchos e a chuva é muito intensa. Aliás, não parou de chover desde os primeiros pingos registrados ainda na noite de ontem. Entre hoje e amanhã, a previsão é que chova toda a média do mês de julho. Se não teve grandes estragos aqui na capital dos gaúchos, isso é bem diferente no interior do estado. A gente começa mostrando a situação da região norte, aqui do Rio Grande do Sul. Lá em Erechim, o vento forte, olha, arrancou troncos. Pelo menos 300 casas foram destelhadas em Iraí. Uma câmera de segurança de Passo Fundo gravou o momento em que o vento derrubou uma árvore no centro da cidade. Em Sananduva, no nordeste do estado, também houve registro de destelhamentos. Várias árvores caíram e acabaram trancando as ruas. Em Igrejinha, na região metropolitana de Porto Alegre, uma cascata transbordou. A rodovia de acesso à Nova Roma do Sul foi bloqueada por causa do deslizamento de parte do asfalto. Na cidade de Gentil, teve chuva de pedra. O granizo cobriu o gramado da casa. O ciclone já matou 3 pessoas e provocou estragos em Santa Catarina. E a seguir, Airbus anuncia o corte de 15 mil funcionários, ou seja, mais de 10% da equipe. No Brasil, pandemia fecha 8 milhões de vagas. Mais setores da saúde e tecnologia crescem na crise. O SBT Brasil volta já já. O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura o superfaturamento de quase R$500 milhão na compra de respiradores. Os investigadores identificaram que o valor pago por equipamento foi mais que o dobro do praticado pelo mercado. Foram cumpridos mandados de busca e hoje à tarde deverá depor ainda esta semana. O governador Wilson Lima disse que só irá se pronunciar depois que tomar conhecimento do inquérito. As defesas da secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, e a dos empresários Cristiano Cordeiro e Fábio Antunes não se pronunciaram. E hoje o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de 74 anos, foi internado depois de receber o resultado positivo para a Covid-19. O quadro de saúde dele é estável. O mundo se aproxima da marca de 10 milhões e meio de casos de Covid-19. Depois de mais de 3 meses, a União Europeia decidiu reabrir as fronteiras para residentes de países que conseguiram controlar a transmissão do novo coronavírus. Brasil e Estados Unidos estão fora da lista. 54 países passaram pela peneira. Só 15 foram selecionados e terão sinal verde para enviar. Pretendem abrir as portas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta em 5 setores para atrair investimentos após o fim da pandemia. Em audiência pública no Congresso Nacional, ele se mostrou otimista, mas admitiu que os programas de crédito ainda não são suficientes. 1 trilhão, segundo Paulo. O Senado aprovou agora há pouco o substitutivo do projeto de combate às fake news, que define mecanismos de transparência nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Foram 44 votos a favor, 32 contra e 2 abstenções. Por enquanto, a lei vai valer só para provedores com mais de 2 milhões de usuários registrados. O projeto prevê, entre outras medidas, que esses provedores vão poder exigir a apresentação da identidade em caso de movimentação suspeita na conta. No momento, os senadores estão analisando os destaques. 1 em cada 4 meninas no Brasil se casa antes dos 18 anos de idade. O número faz parte de um relatório divulgado hoje pelo Fundo de População das Nações Unidas. No mundo, são 650 milhões de adolescentes nesta mesma situação. O casamento na adolescência interrompe. Você vai ver daqui a pouco. A Organização Mundial da Saúde monitora vírus que pode causar uma nova pandemia. Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza a volta às aulas em escolas particulares em 2 semanas. O SBT Brasil volta já já. Da Jequiti. A
Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje um decreto que prevê a reabertura das escolas municipais em agosto. Já os colégios particulares foram autorizados a retomar as aulas presenciais dentro de 2 semanas. Esta escola particular na Zona Oeste, carro, mas a gente também tem muitas que usam o transporte público. E aí, como é que a gente pode garantir a segurança dessas crianças? Boa pergunta. 3 estudos em andamento no país apontam resultados promissores contra a Covid-19. Um deles desenvolve uma vacina que pode ficar pronta no fim deste ano, em parceria do Brasil com uma das universidades mais conceituadas do mundo. Dos laboratórios da Fiocruz no Rio saem atualmente 10 tipos de vacina causada pela Covid-19. E agora a Organização Mundial da Saúde monitora um novo vírus da gripe surgido na China e com potencial para a pandemia. O novo tipo encontrado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, divulgada hoje, mostra que, no primeiro trimestre móvel encerrado em maio, a taxa de desemprego passou de 11,6% para 12,9%. E nesse período, a pandemia provocou o fechamento de quase 8 milhões de vagas. Mas em algumas áreas, a demanda por profissionais aumentou. 12 milhões para a gente que está com 50 anos, é muito difícil hoje no mercado alguém aceitar você. É uma oportunidade única. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Escolher os produtos